Nesse vídeo falaremos sobre a igreja que era tão pobre quanto Peter Parker, mas que ao mesmo tempo era tão rica quanto Tony Stark. Sim, nós falaremos dela, a igreja de Esmirna. Então pega a sua caneta, pega o bloco de anotações e vem com a gente que esse vídeo está só começando. Dando continuidade à série 7 minutos para 7 igrejas, eu falarei hoje sobre a igreja de Esmirna. E assim como fizemos no vídeo da igreja de Éfeso, se você ainda não assistiu, corre lá e assiste. Hoje eu vou começar falando um pouco do contexto histórico daquela cidade. Esmirna era conhecido como a coroa da Ásia. Isso porque era uma das cidades mais bonitas que a Ásia Menor possuía. O nome Esmirna significa mirra, que era uma essência usada para unção de cadáveres. E ao contrário da cidade de Éfeso, a cidade de Esmirna existe até hoje, no que atualmente é a Turquia, por nome de Izmir. Além de Esmirna ser considerada uma das cidades mais belas da Ásia Menor, ela também era um centro de ciência e medicina daquela região. E agora vem um fato interessante sobre a cidade de Esmirna. A sua lealdade a Roma durante as guerras, quando acontecia alguma guerra, Esmirna sempre chegava com muito apoio a Roma. Essa lealdade que eles tinham fazia com que a cidade fosse um polo de adoração a César. O culto a César na cidade de Esmirna era muito forte. Então guardem essa informação que vai ser muito importante mais para frente. A igreja de Esmirna foi perseguida por causa da sua fé. O que explica por que Jesus, no verso 8 do capítulo 2 de Apocalipse, se apresenta enfatizando a sua morte e ressurreição, que são fundamentos básicos da verdadeira fé cristã. A partir do verso 9, a gente encontra Cristo falando, assim como ele falou para Éfeso, reconhecendo muitos valores que aquela igreja tinha. Então a igreja de Esmirna, ela também recebe a aprovação do Senhor Jesus. Bem no início do verso 9, Jesus fala para aqueles irmãos: conheço a tua tribulação. É interessante a gente pensar nisso porque aqueles irmãos, a igreja de Esmirna, estava sendo muito perseguida, tanto por gentios como por judeus. O culto a César naquela cidade era tão forte que qualquer um que não adorasse a César era brutalmente perseguido e passava por muita tribulação na cidade de Esmirna. O verso 9 ainda nos diz: conheço a tua pobreza. Então, qualquer um que não prestasse culto a César era totalmente excluído de qualquer associação profissional, o que causava um forte desemprego nos cristãos daquela época. Eu compreendo. É porque não conseguiu trabalho. Ao contrário, é porque consegui. E o desemprego certamente causava a pobreza financeira, a pobreza nesse mundo mesmo, a pobreza física. Eles eram pobres financeiramente falando. Agora vemos a graça do nosso Senhor derramada na vida daqueles irmãos por meio de suas palavras. Porque Jesus Cristo diz que aqueles irmãos, apesar de serem pobres, eles eram ricos. Como isso pode acontecer? O fato é que Jesus estava dizendo que aqueles irmãos eram ricos espiritualmente. Aqueles irmãos não eram ricos segundo os padrões desse mundo, mas eles eram ricos diante de Deus. Vamos correr atrás de sermos ricos diante de Deus. Assim como a igreja de Esmirna, que era pobre para esse mundo, que passava necessidades, mas que era uma igreja muito rica diante de Deus, que agradava ao nosso Senhor Jesus Cristo. E agora vem algo que me chama muito a atenção nesse texto. A gente não encontra, ao contrário de Éfeso, uma acusação do Senhor. Simplesmente a gente encontra, no próximo versículo, Jesus falando uma admoestação àqueles irmãos. E isso nos mostra que realmente aqueles irmãos não tinham a aprovação dos homens nesse mundo, mas eles recebiam o louvor de Deus. A admoestação de Jesus Cristo para aqueles irmãos começa no início do verso 10, dizendo: não temas. Jesus quer lembrar para aqueles irmãos que ele conhece tudo e está no controle de tudo de maneira soberana. Assim como ele fala no início do livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 8, onde ele diz que ele é o Todo-Poderoso. Mas o Senhor Jesus ainda lembra para aqueles irmãos que eles ainda passariam por tribulação.
o texto nos diz que eles estavam prestes a passar por uma tribulação de 10 dias, sabendo que aquela provação duraria pouco tempo. E mesmo que eles fossem martirizados, eles iriam para a glória, com coroas dadas pelo próprio Jesus Cristo para passar a eternidade junto com ele. E para finalizar, Jesus diz para aqueles irmãos no verso 11 que aqueles que permanecessem firmes, eles de modo nenhum sofreriam o dano da segunda morte, que é o afastamento eterno do nosso Deus. Segundo historiadores e segundo a tradição cristã, a tradição da igreja, um homem chamado Policarpo, que era o pastor da igreja de Esmirna, ele foi martirizado unicamente por se recusar a cultuar a César. A história dele é excepcional para o contexto daquela igreja. Ele havia sido o pastor da igreja de Esmirna. E aos 86 anos de idade, 50 anos depois da morte já de João, que foi quem escreveu o livro de Apocalipse, aquele homem foi confrontado pelos romanos. E os soldados romanos chegaram em sua casa, disseram que ele deveria negar Jesus Cristo, e ele simplesmente disse que não negaria, e aqueles homens o levariam para a morte. Mas antes de ser levado por aqueles soldados, Policarpo pediu apenas 2 horas. Ele disse: me dê 2 horas para que eu possa orar. E aquele homem, aquele senhor de 86 anos de idade, se trancou em seu quarto e passou 2 horas orando, antes de ser levado pelos romanos. Quando aquele homem foi levado pelos soldados e chegou no local onde seria martirizado, ele foi mais uma vez indagado se rejeitaria ou não a pessoa de Jesus Cristo. Ele, entretanto, respondeu com autoridade: eu tenho servido a Cristo por 86 anos e ele nunca me fez nada de mal. Como posso blasfemar contra meu rei que me salvou? Eu sou um crente. Após proferir aquelas palavras, aquele homem foi colocado numa fogueira, queimado vivo, mas milagrosamente ele não morreu. Então ele precisou ser apunhalado pelos soldados para que enfim ele morresse, e depois o seu corpo foi totalmente queimado diante de todos. Isso nos mostra uma história de um homem de 86 anos de idade que não negou por nada o nome de Jesus Cristo. Se você se interessou pela história de Policarpo e quiser saber um pouco mais sobre esse homem, nós vamos deixar aqui embaixo, na descrição, alguns links e algumas referências sobre a história dele, sobre o que vários historiadores escreveram sobre aquele homem. Jovem, como tem sido a sua vida espiritual? Você tem sido como a igreja de Esmirna, que era pobre para esse mundo, mas rica diante de Deus? Não estou querendo dizer que nós devemos ser pobres nesse mundo, que nós não podemos buscar valores desse mundo, mas que principalmente nós devemos buscar os valores espirituais. Como tem sido a sua vida? O quanto você tem investido em Deus? Policarpo, na sua última oração, investiu 2 horas completas em oração a Deus. Como tem sido a nossa vida de oração? Como tem sido a nossa leitura bíblica? Como tem sido o nosso serviço na igreja? Jovens, vamos servir a Deus. Vamos ser fiéis, para que assim como Esmirna, nós sejamos aprovados pelo Senhor Jesus. Então, galera, esse foi o segundo vídeo da série 7 minutos para 7 igrejas. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no nosso canal, não deixe de curtir e compartilhe se você tiver gostado para ser um atalaia de Deus. Opa, ia esquecendo. Toda sexta-feira, às 10 horas, tem vídeo novo aqui no Vivendo a Doutrina.